as 5 dimensões analíticas que todo profissional que quer gerar valor para a empresa através da produção de inteligência precisa conhecer. Pois é, então para poder entregar valor para o negócio, para a sua empresa, você precisa saber gerar inteligência e para gerar inteligência você precisa entender de algumas dimensões analíticas porque a inteligência é analítica por definição. Sem passar pela aplicação de técnicas analíticas, você não vai conseguir gerar essa inteligência. E para que serve essa inteligência? Para embasar decisões, antes de mais nada, estratégicas. Porque realmente tomar uma decisão em nível estratégico é algo complexo hoje em dia. Por que é complexo? Porque a empresa está cercada de incertezas, porque o mercado é extremamente dinâmico. Então, realmente, tomar uma decisão em nível estratégico é um desafio. E por isso, quem souber gerar inteligência para direcionar essas decisões vai se destacar. Então, você precisa entender a fundo sobre como produzir essa inteligência. E é isso que eu vou te explicar, quais são as 5 dimensões analíticas que todo profissional precisa conhecer para poder gerar valor para o negócio através da geração de inteligência. Então vamos lá. Eu sou a Armelle, para quem não me conhece, eu sou conhecida como Mel e eu ajudo há mais de 20 anos profissionais como você, profissionais multidisciplinares, a desenvolverem suas habilidades analíticas, mas também estratégicas e executivas, justamente para que esses profissionais possam gerar inteligência de negócios aplicada à sua área para tomada de decisão executiva e dessa forma crescer na empresa, crescer no mercado, alcançar um cargo de gestão ou então se consolidar num tal cargo de gestão. Tá bom? Então vamos lá para o nosso tema do dia, 5 dimensões analíticas e que você precisa conhecer para justamente poder gerar essa inteligência e embasar decisões estratégicas. Então, a primeira dimensão é o que a gente chama de problemática analítica ou ainda problemática de inteligência. E essa problemática, ela precisa ser muito bem entendida, muito bem calibrada, porque ela vai nortear todo o trabalho analítico que você vai desenvolver. Só que o que acontece na prática? O que eu vejo com frequência? É que muitas vezes profissionais entram a todo vapor em trabalhos de coleta, em trabalhos de análise de dados, sem ter calibrado corretamente a problemática analítica. Então isso é um grande erro, porque você vai perder um tempo tremendo coletando, analisando coisas desnecessárias. Então, gente, primeira dimensão analítica, a problemática de inteligência ou problemática analítica a ser resolvida. Sem você ter mergulhado na realidade do usuário da inteligência, que é o tomador de decisão estratégico, você vai ter muita dificuldade em calibrar essa problemática analítica. E imagina só o seguinte, você está no ponto A. Ponto A hoje é justamente entender da realidade da empresa, entender dos problemas de negócios, entender das necessidades de tomada de decisão desses líderes e que você vai ajudar através de um direcionamento para a sua tomada de decisão. Então, você vai ter que entender dessa realidade, que é o que eu chamo de ponto A. Esse ponto A também equivale a você definir corretamente qual que é o problema analítico que você vai ajudar esse líder a resolver. E a empresa, claro, a resolver. Então, essa problemática é essencial. Você realmente precisa calibrar ela corretamente. E aí, para isso, existem três possibilidades para que você consiga identificar corretamente o problema de negócio a ser resolvido. Então, a primeira possibilidade, você vai olhar no plano estratégico, na mandala estratégica da sua empresa. E nela, você vai identificar as metas mais complexas, as metas mais ambiciosas que foram definidas para um certo período e que vão requerer a produção de inteligência analítica para garantir que elas sejam alcançadas, tá? Então, isso já vai te trazer noção da problemática a ser resolvida, uma problemática relacionada a garantir o alcance de uma meta complexa. Mas para isso, você precisa ter acesso ao plano estratégico. Isso daí não pode ser algo reservado somente para alguns dentro da empresa. Você precisa ter visibilidade sobre esse plano para você poder identificar quais são as metas complexas e que vão requerer justamente inteligência analítica para garantir que elas sejam alcançadas.
A segunda possibilidade, que vai te ajudar a definir muito bem a problemática analítica, é você olhar lá fora, no ambiente externo à empresa, sobre o qual muitas vezes a empresa não tem controle, ou então pouco, o que a gente chama de micro e macroambientes externos. Então você vai olhar em todos os grupos de stakeholders externos à empresa e você vai também olhar todos os ambientes macro, que a gente chama de PSTEL, os ambientes políticos, econômicos, socioculturais, tecnológicos, ecológicos, ou seja, todo o meio ambiente, e também regulatório legislativo. E você vai olhar lá fora, ficar monitorando o que está acontecendo nesses ambientes externos à empresa. E você vai identificar quais são as principais tendências, evoluções, situações, rupturas, acontecimentos e que poderiam eventualmente impactar a empresa positivamente ou negativamente. E justamente a partir desse olhar externo que você vai desenvolver, você vai identificar necessidades de tomadas de decisões estratégicas voltadas para o gerenciamento dessas incertezas. Porque tudo isso tem a ver com incertezas externas, não é mesmo? E isso também vai te ajudar a calibrar problemáticas de inteligência analítica. Ou seja, o que você vai ter que analisar em termos de dados, o que você vai ter que gerar em termos de inteligência para garantir que a empresa seja apta ou a tirar proveito de uma oportunidade ou então fazer frente a algum risco que estão surgindo lá fora. Oportunidades e riscos. Ou seja, riscos positivos e negativos que surgem lá fora, no ambiente externo à empresa, tá certo? E a terceira possibilidade, anote isso, você vai entender quais são as diretrizes e metas atuais da empresa, ou seja, os grandes direcionamentos que a empresa se deu para um certo período e quais são as metas decorrentes dessas diretrizes. E você vai olhar a necessidade de você ajudar a empresa a definir qual rumo ela deveria adotar para um próximo momento. Então, quais são as próximas diretrizes e metas? Quais deveriam ser as próximas diretrizes e metas? Só que assim, para definir uma diretriz, para definir uma meta, não é um chute isso. Isso requer também inteligência analítica. Mas muitas vezes é um chute, né? Então, não. Isso também requer um trabalho de inteligência analítica. Então, assim, para definir uma problemática de inteligência analítica, você vai ter esses 3 pontos de partida. O plano estratégico do negócio, você vai identificar quais metas vão requerer a produção dessa inteligência para garantir que elas sejam alcançadas. Você vai olhar lá fora, no ambiente externo à empresa, e identificar incertezas. E para que a empresa possa tirar proveito de oportunidades ou mitigar riscos que decorrem dessas incertezas externas, você vai também entrar nesse trabalho de inteligência analítica. E a terceira possibilidade, o terceiro ponto de partida, você vai entender quais são as diretrizes e metas atuais e você vai ter que identificar qual deveria ser o rumo da empresa para um próximo momento, ou seja, próximas diretrizes e metas. E isso também vai requerer um trabalho altamente analítico, tá bom? Então, são 3 as possibilidades em termos de definição de uma problemática de inteligência analítica. E a problemática analítica, ela é a primeira dimensão que você precisa saber identificar e definir. Tá? E uma problemática de inteligência, ela é sempre definida da seguinte forma. Veja bem, gerar inteligência a fim de ajudar a empresa a quê? A alcançar uma certa meta, a tirar proveito de uma certa oportunidade ou fazer frente a algum risco, micro ou macroambiental, ou a definir seu rumo para um próximo momento. Isso foi a nossa primeira dimensão analítica, a problemática. Sem problemática, não há como produzir inteligência analítica. Isso é o começo do nosso storytelling de inteligência. Gente, a nossa segunda dimensão analítica, anote isso no seu caderno, é fatores-chave de sucesso. Key Success Factors. Ou seja, para a gente poder garantir o alcance daquilo lá que a gente quer fazer, a gente vai depender de vários fatores. Fatores que tendem a ser multidisciplinares. Nós vamos depender de diversas coisas, de diversos fatores. De um mapeamento de um certo perfil de consumidor, um certo segmento, de um entendimento aprofundado da concorrência. Nós vamos depender, eventualmente, às vezes, de uma logística eficiente, de um entendimento regulatório em relação a um certo aspecto, um certo projeto de lei, quem sabe. Nós vamos depender de uma precificação competitiva, entre muitos outros fatores, tá? Fatores que, novamente,
vão ser multidisciplinares. A gente sempre depende de uma multidão de elementos para garantir, né, o alcance daquilo lá que a gente quer fazer. E o que a gente quer fazer? Nunca esquece isso. Nós queremos garantir o alcance de uma meta, o aproveitamento de uma oportunidade ou a mitigação de um risco. E, eventualmente, nós podemos também querer garantir o direcionamento assertivo do rumo do negócio para próximos momentos. Tá certo? Então é isso. E aí, esses fatores-chave de sucesso, então, eles são definidos de uma forma sempre muito precisa. Nada inteligência é formulado de forma genérica ou superficial, né? Uma mente analítica é uma mente detalhista. Então, a gente precisa praticar essa atenção a detalhes. A gente não nasce assim, detalhista. A gente pratica, a gente desenvolve isso. Mas é importante sempre estar atento a detalhes, tá? Quando a gente trabalha com análise. Nada é superficial, nada é por alto, nada é genérico, nada é resumido. Tudo é detalhado, preciso, tá? Nesse momento da análise, claro. Porque se a gente resumir, se a gente fizer as coisas no alto, por alto, a gente vai esquecer de certos elementos. Muitas coisas vão passar despercebidas. Detalhes que poderiam ter feito toda a diferença na sua geração de inteligência. Então, pratique ser detalhista. Tá bom? Fundamental quando a gente trabalha com inteligência. A terceira dimensão analítica. Anote isso, gente, caderno, lápis ou caneta em mãos, tá? A nossa terceira dimensão analítica vai ser uma dimensão absolutamente fundamental para a gente poder direcionar o que é para ser coletado, o que é para ser analisado, e que são perguntas-chave de inteligência. Key Intelligence Questions. O que são essas perguntas, Mel? Essas perguntas são perguntas completas e precisas e que vão justamente nos falar o que é para ser coletado, o que é para não ser coletado, o que é para ser analisado em termos de dados, o que é para ser deixado de lado, de fora da nossa análise. Então, graças a uma boa formulação de tais perguntas, a gente vai conseguir fazer uma triagem entre o que realmente importa e o que seria somente interessante. Interessante, inteligência, é uma palavra vazia de sentido. Você não quer focar numa coleta, numa análise de dados, em coisas que seriam meramente interessantes. Interessante. Em análise de dados não importa. O que importa é justamente ir direto ao ponto. Ir coletar exatamente o que é necessário. O que é necessário para poder preencher os passos de um processo analítico. E aí essas perguntas vão nos ajudar a definir o que importa. O que coletar, do que deixar de coletar. O que analisar, do que deixar de analisar. Tá certo? E saber perguntar é algo tão difícil, mais difícil do que saber responder. Verdade é essa. Não existe almoço grátis. Lembra que eu sempre falo isso? Mas vou continuar falando até entrar. Não existe almoço grátis. A gente precisa investir tempo, esforços na formulação dessas perguntas. Então, essas perguntas, elas vão ter que ser formuladas na base do need to know, não do nice to know. Nice to know é aquilo lá que é interessante. Need to know é aquilo lá que importa. Que é isso que nos interessa aqui, o que nos importa, né? Inteligência. O que importa e não o que seria interessante. E para isso, você precisa praticar essa arte de fazer perguntas, porque saber perguntar é de fato uma arte, tá? Não é uma ciência exata e é algo que você vai ter que praticar. Tá? Saber perguntar é tão difícil, mais difícil do que saber responder. Então, pratique essa arte de fazer perguntas, para que você tenha na sua lista, para cada fator-chave de sucesso que você tiver gerado, perguntas que são na base do need to know e não do nice to know. E essas perguntas, novamente, elas são precisas, elas são completas, elas não são superficiais, elas não são genéricas, elas não são resumidas, não tem elementos, não tem palavras subentendidas. Não. Por quê? Porque essas perguntas, num processo analítico, elas vão te ajudar com o seu trabalho de coleta e de análise de dados, mas eventualmente elas vão ser também distribuídas para pessoas que você vai orientar e que vão te ajudar a gerar insights analíticos, ou seja, inteligência, para embasar decisões estratégicas. Então, a pessoa que for receber certas perguntas, ela tem que ter essas perguntas nítidas, perfeitas, sem ambiguidade, sem duplo sentido. Ela não vai ter, talvez, todos os elementos na frente dela, problemática, fator-chave de sucesso, não. Então, essas perguntas vão ter que chegar para ela perfeitas e completas, precisas,
para que depois essa pessoa consiga ir direto ao ponto para te ajudar, ou com uma coleta de dados, que vai fundamentar justamente depois a resposta a essas perguntas. Ou então, essa pessoa também pode eventualmente participar de um processo decisório seu, ou de um processo analítico seu. Então, ela precisa ter na frente dela essas perguntas perfeitas, tá? E eu vejo que essa parte de formulação de perguntas na prática é feito assim, por alto. Então, isso é um grande erro em análise de dados e inteligência analítica. É um grande erro, porque a partir do momento que você investe tempo na formulação correta dessas perguntas, o seu trabalho analítico vai deslanchar. É meio caminho andado, então vale a pena você investir. Só que, claro, novamente, não existe. Então requer prática, requer se esforçar um pouquinho. Ah, mas da primeira vez é difícil. Pois é, difícil. Segunda vez também, na terceira vez talvez também. Mas depois a gente pega o jeito. E a gente vai ter que envolver pessoas, porque sozinho a gente vai esquecer de perguntas. Não é mesmo? Então a gente vai ter que contar com a participação de outros profissionais que vão nos ajudar a definir quais deveriam ser essas perguntas-chave de inteligência. E essas perguntas, elas correspondem, pessoal, aos principais questionamentos-chave que a empresa tem, né? Dentro do contexto de uma problemática. Então, repetindo, essas perguntas-chave de inteligência, elas correspondem aos principais questionamentos-chave que a empresa tem dentro do contexto da problemática de negócio a ser resolvida através da geração de uma inteligência analítica. Então, é importante a gente realmente mergulhar de cabeça nessa questão da problemática, porque isso vai nos ajudar a gerar esses questionamentos principais que a empresa tem no contexto dessa problemática que nós estamos tentando resolver com inteligência, tá? Então, pessoal, isso foi nossa terceira dimensão analítica, fundamental. Sem perguntas, como que você quer analisar, coletar qualquer coisa? Essas perguntas vão te ajudar a fazer o seguinte, a inverter a lógica que muitas vezes no dia a dia você adota. Como que você faz no dia a dia? Como que você vai fazer hoje? Né? Como que você teria feito hoje? Sem participar desse nosso encontro, você teria aberto o seu computador, entrado em bancos de dados gigantescos, tentando fuçar alguma coisa lá dentro. Ou seja, você teria coletado dados e depois somente você teria começado a pensar. Isso é a lógica típica que a gente adota. Então, quando a gente gera perguntas, chave de inteligência, a gente inverte essa lógica. A gente primeiro pensa. A gente tem as perguntas, os questionamentos-chave que o negócio tem certinhos. E aí, depois somente a gente vai ir coletar, a gente vai entrar nesses bancos de dados, a gente vai ir lá fuçar dados e informações, porque a gente vai ir direto ao ponto dessa forma. A gente vai ter pragmatismo, a gente vai ter efetividade, a gente vai ganhar tempo. Então, em vez de coletar para depois pensar, uma boa formulação de perguntas vai te fazer inverter essa lógica. Pensar e somente depois coletar. A nossa quarta dimensão analítica, qual que vai ser ela? Nossa quarta dimensão analítica é entender que todo esse processo analítico deve nos levar a respostas-chave de inteligência, Key Intelligence Answers. Ou seja, para cada uma dessas perguntas que a gente tiver formulado, a gente vai ter que trazer uma resposta-chave de inteligência. E essa resposta, cada uma dessas respostas-chave de inteligência vai ser um pedaço, um pedacinho, uma peça do quebra-cabeça analítico que você vai montar para solucionar aquela problemática de negócio que você definiu lá no começo do seu storytelling analítico, tá? Então, as respostas-chave de inteligência, elas são fundamentais. E essas respostas, elas são um elemento analítico fundamental, porque, novamente, elas vão ser, cada uma delas vai ser um pedacinho dessa lógica analítica que você está construindo para resolver o problema que a empresa tem e que vai ocasionar uma tomada de decisão por parte de um líder em nível estratégico. Cada uma dessas KIAs, cada uma dessas respostas-chave de inteligência vai requerer uma redação. Uma redação, não é nada supervisar, não é jogar lá palavras aleatoriamente. É uma redação de uma resposta. E essa resposta, essa KIA, essa Key Intelligence Answer, vai ter o apoio de diversos elementos possivelmente, tá? De estudos, de planilhas, de gráficos, enfim, de informações diversas, né? De evidências, que a gente chama em análise de dados, de evidências. Então, essa resposta, que vai ser uma redação, ela vai ter também apoio de diversas fontes.
de dados. Ela vai ter o apoio de diversos elementos analíticos que você terá gerado. E nós vamos trazer uma resposta a cada uma dessas perguntas que a gente tiver formulado. Então, assim, esses elementos analíticos, essas dimensões analíticas são essenciais, porque elas vão direcionar o trabalho de todo mundo. Desde lá, o trabalho de cientistas, de engenheiros de dados, eles vão entender quais são os principais questionamentos-chave de inteligência, e aí eles vão ajudar a trazer certos elementos de resposta, tá certo? Então, esses elementos, essas dimensões vão orientar o trabalho desses profissionais. Isso vai representar um tremendo ganho em termos de efetividade, em termos de ciência e engenharia de dados, que são profissionais que são envolvidos com a estruturação, a manipulação, a visualização de dados, especialmente quando esses dados vêm em grande quantidade, Big Data. Então, esses profissionais vão usar de tecnologia justamente para fazer essa triagem, essa estruturação, essa manipulação, essa visualização de dados. E quando a gente tem as perguntas certas, meu Deus, isso vai impulsionar o trabalho de cientistas e engenheiros de dados. Eles vão saber aonde colocar realmente o foco, quais são as contribuições esperadas por parte deles para trazer elementos de resposta, porque eles vão entender quais são as perguntas, tá? E eles vão ajudar até um certo ponto, a trazer elementos para compor respostas-chave de inteligência. Além disso, trazer essas dimensões analíticas vai facilitar o trabalho dos demais envolvidos na geração de inteligência. Vai facilitar seu trabalho. Você, como protagonista, como expert em inteligência de negócios, vai facilitar seu trabalho. Você vai conseguir orquestrar o trabalho de outras pessoas de uma maneira muito mais fluida, graças a uma boa formulação dessas perguntas, porque você vai saber exatamente que tipo de elemento, que tipo de fontes vão trazer respostas-chave de inteligência. Você vai saber também, olha só a beleza disso, você vai saber também quais técnicas analíticas aplicar e que vão te ajudar a transformar dados e informações em direcionamentos, em insights analíticos para embasar decisões estratégicas. Então, assim, o poder dessas dimensões analíticas está lá nas alturas. E aí, essas dimensões analíticas vão também facilitar o trabalho dos profissionais que você vai orientar e que vão te ajudar a gerar essa inteligência, que vão participar de algumas ou de todas as etapas do processo analítico. Então, todo mundo vai ter seu papel claro, graças à formulação dessas perguntas. O que eu vou fazer nisso? Eu vou ser informante, eu vou ajudar com a coleta de dados, eu vou ser analista, vou participar de processos analíticos. O que eu vou fazer? Tem vários papéis possíveis. Então, quando a gente formula corretamente essas dimensões, a gente traz clareza para o papel de cada um envolvido na produção de inteligência. Essas dimensões, veja bem, vai além disso, vão trazer clareza para os usuários dessa inteligência. Quem são esses usuários? Esses usuários são os tomadores de decisão. Lembra? Eles que vão usar essa inteligência na sua tomada de decisão para tomar decisões de forma muito bem embasada, de forma analítica e estratégica. Essas dimensões esclarecem o papel e o trabalho passo a passo para todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Tá? E nós temos uma quinta dimensão, e que é aquilo lá onde a gente quer chegar sempre em 100% dos casos, e que são as opções e recomendações, que é isso que a gente chama de inteligência de forma tangível. Opções e recomendações. E é isso que a gente quer chegar sempre ao a gente entrar num processo analítico. Ou seja, nós vamos ter que entregar essas opções e recomendações, essas ORs. Nós vamos ter que entregar para os líderes, para os tomadores de decisão estratégicos, todas essas alternativas que eles teriam para resolver aquela problemática, dimensão analítica número 1. Então, nós vamos trazer tudo o que eles poderiam decidir de fazer para solucionar esse problema de negócio. O que eles poderiam decidir de fazer? Eles poderiam decidir fazer A, B, C, D, E. Nós vamos trazer essas alternativas que nós chamamos de opções, tá? E dentro da formulação de cada opção, nós vamos ter que incorporar uma noção de custo-benefício. Então, a opção, novamente, ela não é formulada de forma resumida, de forma superficial, não. Ela é realmente uma opção detalhada, precisa, e que vai trazer essa noção de relação custo-benefício. Porque somente através do estabelecimento dessa relação custo-benefício que você vai chegar ao ponto final aqui, que é a geração de recomendações.
Recomendações nada mais são do que o apontamento para melhor ou as melhores dentre essas opções todas que você terá gerado, com a ajuda de profissionais multidisciplinares. Só que para chegar a essas recomendações, você precisa ter estabelecido essa relação custo-benefício de uma opção versus as demais. É uma noção relativa. Então, essas recomendações, é isso que o líder, é isso que o tomador de decisão estratégico quer receber. O que ele quer receber? Ele quer receber a resposta à pergunta o que a empresa deveria fazer para resolver aquela problemática. Lembra aquela problemática? Primeira dimensão analítica, nunca perder ela de vista. Coloca ela aqui no post-it. Nunca perder ela de vista. Fundamental, porque ela norteia tudo o que a gente faz em termos de coleta e análise de dados. Sem problemática, não há por que produzir inteligência, ponto final da história. Então, assim, essas opções e recomendações é o que nós vamos entregar para esse tomador de decisão estratégico para justamente solucionar aquela problemática que a empresa tinha. E quando a gente entrega opções e recomendações, nós respondemos sim à pergunta o que a empresa deveria fazer para resolver esse problema. Ou seja, o que deveria ser decidido, o que deveria ser adotado nesse processo decisório, tá? O líder, ele não quer saber como que você elaborou um relatório. Por isso, para de enviar relatórios. Não é para isso que você serve ali na empresa. Não é isso que vai te destacar, não é isso que vai te promover, não é isso que vai te fazer crescer. Não é isso que o líder quer receber, não quer receber um relatório. Ele quer saber a resposta à pergunta o que a empresa deveria fazer para resolver um certo problema de negócio. Ou seja, o que ele deveria decidir. E é isso o poder da inteligência analítica. É isso. É isso o seu valor. É assim que você vai entregar valor. E é assim que você vai demonstrar valor. E é assim que você vai crescer para um cargo de gestão. Porque você vai ser visto como um potencial executivo ao você ser capaz de justamente entregar esse valor. Você vai ocupar um cargo de gestão estratégica. Na sua área, pode ser. Em qualquer área. Ou então você vai se consolidar num tal cargo. Ah, não, mas eu já tenho. Já sou gerente, já sou diretor, já sou superintendente. Ótimo. Mas você vai ter que também se consolidar num tal cargo para você continuar crescendo, continuar trilhando esse ciclo de promoção contínuo da empresa. Então, é dessa forma que você vai fazer. Você vai desenvolver habilidades analíticas, estratégicas e também executivas que vão te fazer entregar esse valor para a empresa. E dessa forma, você vai entrar no radar da liderança para você se destacar, para você crescer. Não, mas eu não quero crescer para cima, eu quero crescer lateralmente, eu quero ir conquistar um cargo que, nossa, me faz brilhar os olhos. Da mesma forma, independentemente do que crescimento profissional representar para você. Então, hoje, nós falamos das 5 dimensões analíticas que você precisa entender a fundo se você quiser entregar valor para a empresa através da geração de inteligência analítica. Para quê? Para crescer, para se destacar, para entrar no radar da liderança. Quais foram essas 5 dimensões? Primeiramente, a problemática analítica a ser resolvida. Segundo, fatores-chave de sucesso, ou seja, fatores de quais a gente depende para garantir o alcance daquilo lá que a gente quer fazer. E tem 3 possibilidades: ou garantir o alcance de metas complexas, ou tirar proveito de oportunidades e mitigar riscos que surgem lá fora, no ambiente externo à empresa, sobre a qual a empresa não tem controle em tão pouco. Terceira dimensão, pergunta-chave de inteligência, bonitinhas, eu quero ver essas perguntas precisas e completas. Quarta dimensão analítica sobre a qual nós falamos, as respostas-chave de inteligência, as respostas a cada uma dessas perguntas, e que vão ser geradas através de uma coleta e de uma análise de dados, e que vão representar pedaços de um quebra-cabeça analítico que a gente está montando para resolver aquela problemática analítica. Essas respostas são também precisas e completas. E, por fim, a quinta dimensão analítica, opções e recomendações, e que também são insights altamente analíticos e estratégicos, e que é aquilo lá que a gente vai entregar para o tomador de decisão executivo, para ajudar ele a tomar uma boa decisão, porque lembra, tomar uma decisão em nível estratégico não é mole, não é fácil.
requer direcionamentos, requer insights analíticos e estratégicos. E é ali que você entra para entregar valor. Todas essas alternativas que o tomador de decisão tem para resolver aquela problemática, através de sua tomada de decisão e o apontamento para melhor ou as melhores dentre essas alternativas. E é isso que nós chamamos de inteligência analítica, essa capacidade de gerar ORs. Gente, o conteúdo é imediatamente aplicável. Vocês vão lá trabalhar e vocês vão lá começar a entrar no campo de batalha com esses ensinamentos. Me acompanhem nas redes sociais, se inscrevem no meu canal YouTube e nós queremos deslanchar, nós não queremos ficar obesos de conhecimento aqui. Não é para isso que a gente está aqui, é para que a gente tenha ensinamentos imediatamente aplicáveis dentro da nossa realidade. Merci et à bientôt. Au revoir.